consegue ouvir ou se há muitas interrupções ou se esta câmara tremida, espero que não cause dor de cabeça a ninguém. Queria mais uma vez pedir desculpa por este enorme equívoco. Estava confiançadíssimo que tinha 1 hora para até começar e que ia para casa almoçar tranquilamente. Até que recebi a mensagem do Simão e por isso mais uma vez desculpa. Queria pedir desculpa a todos. Queria também agradecer ao Dr. Robert Junqueira e ao professor Mário Santiago Carvalho por estarem a organizar tudo isto e por nos permitirem participar nestas conferências e aprender com elas. Queria também pedir desculpa por estar a fazer tudo isto de uma forma somente muito pouco filosófica e, na verdade, muito pouco poética, que é estar a repetir falar 2 vezes e não ter tido quase tempo para participar em nenhum ao vivo. Pronto, vou utilizar a desculpa de todos os maus pagadores, que é não tinha a mesma oportunidade de o fazer. Está-se a ouvir? Sim, sim. Sim? Ok. De vez em quando isto para, a imagem para e por isso não percebo se está a ouvir ou não. Então, mais uma vez, este título é um título que, tal como na primeira vez, promete muito mais do que aquilo que pode dar, porque a noção de percepção de si em aero obrigaria a cuidados muito mais detalhados que não poderiam ser tidos nesta duração. E, portanto, eu queria utilizar esta sessão para responder a uma pergunta que me foi posta, nem mais nem menos, pelo Dr. Robert Junqueira na última sessão, e por isso, imagino que a maioria das pessoas não tenha visto a última sessão, peço desculpa, imagino que a maioria das pessoas não tenha visto a última sessão, mas a pergunta tem que ver com isto. Eu falei da noção do conceito de equação fundamental de identificação do si, conceito esse que tinha que ver com a capacidade que cada um tem, a partir do seu próprio ponto de vista, de distinguir entre si e não si, e que esta era, no fundo, a origem da identificação de si e a origem, e de certa forma a raiz, da estrutura perceptiva de acordo com Hierro. Ora, a pergunta que o Dr. Robert Junqueira fez foi se isto implicava uma espécie de duplicação, portanto, quando eu percebi, do conceito de si, de tal maneira que haveria um si, que é uma espécie de perspectiva que abre para o campo perceptivo, e depois, dentro do campo perceptivo, haveria 2 reinos, um que é o do campo do si e outro que é o campo do não si. De tal maneira que o campo do si corresponderia a uma multiplicidade de elementos que são equacionados por si, mas que, na verdade, são diferentes do ponto de vista que têm acesso a eles. De tal maneira que estaria a utilizar o conceito de si próprio num sentido ambíguo, no sentido tanto de acesso ao campo perceptivo, como no sentido de parte integrante desse campo perceptivo. Portanto, estariam aqui em causa 2 conceitos. E o que eu quero fazer hoje é justamente explicar que a pergunta é muito precisa porque estão e não estão em causa 2 conceitos. Ou seja, o problema desta equação é justamente o problema de haver uma identidade e, portanto, o si como perspectiva tem que se identificar com aquilo que é o si, porque senão não haveria essa identidade, e por outro lado tem que haver uma diferença porque esta equação é uma equação formal, de tal maneira que ela é desformalizada e então o si como acesso seria igual ao campo do si, tal como x mais y mais z igual a A é igual a 1 mais 2 mais 3 igual a 6. E para fazer isto, ou seja, para explicar o problema da equação fundamental de identificação do si, eu queria começar por atacar um dos exemplos, um dos argumentos de Hércules, na verdade o primeiro que ele dá para provar que há percepção de si. Para fazê-lo, queria só, ou seja, contextualizar um bocadinho este argumento, de forma a que quem não está familiarizado com a obra de Hércules e quem não seguiu a última sessão possa compreender as bases para a compreensão tanto da pergunta como da resposta que eu quero dar. Então, no texto de Hércules, assim, muito rapidamente, quer explicar ética, quer explicar os elementos da ética, diz que para fazê-lo o melhor ponto de partida é o protonoikon, ou seja, o primeiro momento do eiquesis, e depois diz que, na verdade, até se pode começar mais atrás por explicar aquilo a que eles chamam os primeiros atributos do animal. Os primeiros atributos do animal esses que são condições sine qua non para a compreensão do protonoikon. Destes atributos, que são o impulso e a percepção, ele acha que a percepção merece um cuidado específico e, mais particularmente, julga que tem que haver um foco ou uma inflexão sobre a noção de percepção de si, porque tende a haver uma compreensão do fenómeno da percepção tal que
o papel desta, ou seja, o papel da percepção de si, é completamente negligenciado e, o que é mais, não é compreendido, e ainda quando é compreendido, não é compreendido como, lá está, elemento fundamental. Seria épico eu dar uma grande buzina dela nesta conferência do EF, mas vou-me abster do mesmo. Ou seja, mesmo quando há uma compreensão do papel da percepção de si no papel da percepção, esta é tida como algo marginal e não como algo fundamental da percepção. E o que era que vos quero mostrar, e é para isso que eu uso os argumentos dos quais o primeiro eu vou considerar, o que era que vos quero mostrar dizia é justamente que a percepção de si não é um elemento supérfluo e como que anexado e desanexável da percepção, mas sim um elemento fundamental da mesma, de tal maneira que não se pode compreender a percepção sem perceber a percepção de si, e o que é mais, não se pode compreender a percepção sem compreender que a percepção de si é uma percepção de si que está sempre interligada com o exterior e que estes dois formam uma espécie de todo fechado. Serve isto para dizer que os argumentos que vamos utilizar, que vamos considerar, dos quais eu vou considerar o primeiro, são argumentos utilizados para explicar a percepção, que depois permite explicar a oikeios e que depois permite explicar, ou Hierocles gostaria que permitisse explicar a ética, embora essa parte esteja perdida. Então, esses argumentos que o Hierocles usa são 4. O primeiro é o animal tem percepção das suas próprias partes, é este que vamos ver. O segundo é que o animal tem percepção das partes que utiliza para a defesa, de tal maneira que isto parece um corolário do primeiro, ou seja, se ele tem percepção das suas partes, tem obviamente percepção das partes que usa para a defesa, mas não é um corolário. Depois o terceiro é que o animal tem percepção das partes fortes e fracas, ou seja, dos seus pontos fortes e fracos. E o último, e mais surpreendente, é que para provar que o animal tem percepção de si, Hierocles diz que o animal tem percepção das forças e fraquezas dos outros animais. E estes argumentos estão estruturados de tal maneira que o primeiro, ou seja, o animal, o Hierocles diz que o animal tem percepção das próprias partes, se foca na percepção de si e, mais concretamente, no facto desta percepção de si envolver uma multiplicidade de elementos que são equacionados com o si e que correspondem a uma desformalização do si de tal forma que a identidade própria se distribui por estes elementos e os agrega. É nisto que nós nos vamos concentrar ao longo deste tempo, seja ele qual for. O segundo é o que Hierocles utiliza, o segundo argumento que Hierocles utiliza é o argumento segundo o qual o animal tem percepção das partes que utiliza para se defender. E este é novo no sentido em que foca a relação entre as partes próprias e algo que é exterior, porque quando o animal está a defender contra algo que é diferente de si. E, portanto, o que está em causa neste argumento é explicar como é que esta complexidade da percepção de si, ou seja, a multiplicidade de partes e até de funções que correspondem à percepção de si, está de raiz em relação com algo que é não si e que tem uma relação específica com esse não si, de tal maneira que o que é não si é definido como aquilo que interfere com o si, e por isso tanto o si como o não si são definidos relacionalmente. Depois, um terceiro momento, era o que faz como um passo atrás, e tendo já em conta esta relação entre si e não si, aprofunda a dimensão da percepção de si, fazendo tal forma que explica que não só há diferentes partes, mas como há diferentes partes que têm diferentes importâncias, que têm diferentes funcionalidades no contexto que o animal está a viver, e portanto mostra que a percepção de si é ainda mais complexa do que se imaginava, e depois num quarto momento explica que a percepção do exterior também é mais complexa do que se imaginava, de tal maneira que a percepção do exterior também envolve uma multiplicidade de elementos, multiplicidade desses elementos que cada um desses elementos é complexo e tem diferentes relações entre si e tem diferentes relações com si. Isto é tudo, eu falei destes todos e não me foquei apenas no primeiro, porque permitem compreender que aquilo que vamos ver é uma espécie de gota de água num oceano bem maior, gota de água essa que implica uma complexidade que ou seja, gota de água essa que é justamente a gota de água num mar de complexidade, no qual nós vamos ver um aspecto que, por muito fundamental que seja, é apenas um deles. Então, eu idealmente iria ler o primeiro argumento. Acontece que, por motivos óbvios, é muito bom, já tenho estacionado o carro, não tenho o próprio do livro à mão, só tenho mesmo o meu volante, pelo que não vou poder ler, mas eu sei quase de cor, e por isso mesmo
sem utilizar os termos o mais precisos possíveis, que só seriam possíveis através da leitura, vou tentar reproduzir. O primeiro argumento diz qualquer coisa do género. Cada animal tem percepção das suas próprias partes, e isso significa que o pássaro tem percepção das suas asas, etc., e tem percepção da sua aptidão e da prontidão e aptidão e disponibilidade delas para voar. De maneira que cada animal tem percepção das suas próprias partes e de que elas são partes que desempenham uma função específica. E assim o pássaro percepciona que tem asas para voar, o animal terrestre percebe que tem patas e pés, patas e pernas que lhes permitem andar e mover-se, no fundo, e nós, que somos humanos, temos percepção das nossas mãos e que elas servem para agarrar e para dar, e dos nossos pés e que eles servem para andar, de tal maneira que quando queremos andar, não utilizamos as mãos, mas utilizamos os pés. E quando queremos dar uma coisa ou outra, não utilizamos os pés, mas as mãos. Tal como percepcionamos que os nossos olhos são para ver e as orelhas para ver, e então quando queremos ouvir alguma coisa, fazemos assim com a orelha e não viramos para lá os olhos, e quando queremos ver, olhamos e não inclinamos a orelha. Ora, ainda mais curiosamente, este argumento tem como que duas partes. A parte da percepção das partes, das suas próprias partes, e a parte das funções e de que a compreensão e que a percepção das partes inclui já a percepção das suas funções. E, portanto, a identidade de si está marcada não só pelas partes, mas pelas funções. De tal maneira que, quando eu percepciono a minha mão como sendo capaz de dar, não percepciono apenas a minha mão como sendo minha, nem percepciono que a capacidade de dar é apenas da mão, mas percepciono que a capacidade de dar da mão, que é a minha capacidade de dar. Disto tudo, nós vamos abstrair completamente a parte das funções. Ou seja, é como se essa parte não existisse, embora ela exista. E vamos focar naquilo que é a equação ou a identidade entre o animal e as suas próprias partes. Queria só continuar nesta senda infinita de notas introdutórias àquilo que eu quero dizer, dizendo que estes argumentos têm uma particularidade curiosa, pois Hierocles nunca define a percepção de si. Ou seja, Hierocles nunca diz o que é que nunca dá uma definição óbvia do que é a percepção de si. Diz apenas que o animal tem percepção de si e, para o provar, diz que o animal tem percepção das partes. E depois introduz uma série de argumentos, de exemplos empíricos que têm como objetivo provar estes argumentos. Só que os argumentos deles não são propriamente argumentos, são aquilo que os ingleses gostam de chamar claim, ou seja, são frases declarativas que dizem o animal tem percepção de si, e para provar isto digo o animal tem percepção das partes. Mas não se percebe, Hierocles não explicita a relação entre a percepção de si e a percepção das partes, e muito menos prova que o animal tem percepção das partes. O que Hierocles faz é dar uma data de exemplos do comportamento animal e pressupõe que o animal não poderia ter este tipo de comportamento se não tivesse a estrutura que ele próprio está a dizer que ele tem. Ou seja, é uma estratégia que tem pés de barro, embora possa ser utilizada de forma de boa maneira, porque o que Hierocles está a dizer é, ele vê o comportamento animal, o que Hierocles está a fazer é, ele vê o comportamento animal, toma esse comportamento animal como a expressão de algo esse que depois é imposto como condição sine qua non para o comportamento. Ou seja, há aqui uma enorme circularidade, mas circularidade essa que levanta vários problemas a respeito da capacidade de Hierocles provar, no sentido mais estrito, aquilo que está a dizer a respeito dos animais, mas que põe no leitor o ónus de adivinhar o que é que ele achava que esses exemplos provam. Ou seja, nós temos que ir aos exemplos e tentar perceber pelos exemplos que ele dá o que é que esses exemplos provam. E é isso que é a percepção de si, só que sendo que ele nunca a define, apenas pressupõe que ela existe para eles poderem se comportar como se comportam. O segundo aspecto destes exemplos prende-se com o facto de ele estar a tentar reconstituir o ponto de vista animal do ponto de vista humano. Ou seja, o que ele está a fazer é olhar para os animais e a dizer que se eles não tivessem percepção de si, e se a percepção de si não implicasse uma percepção das partes, uma percepção das partes para a defesa, uma percepção dos pontos fortes e fracos, etc., não poderia comportar-se como comporta. Mas de tal maneira que a sua análise não é uma análise do comportamento, mas da perspectiva animal. E isto levanta imensos problemas a respeito da capacidade humana já dotada de logos. Eu não vou explicar a parte toda que está aqui exposta e que está explicada no início do texto de Hierocles. Como toda essa complexidade
como todo isso, pressupõe que Hierocles é capaz de abstrair-se do seu ponto de vista já dotado de logos para reconstituir o que seria um ponto de vista sem logos. Ou seja, isto corresponderia a qualquer coisa como nós, com os sentidos sensoriais todos que temos, tato, paladar, visão, etc., tentarmos imaginar a que é que corresponderia um outro sentido com o qual nós nunca tivemos contacto. O que está a tentar fazer é qualquer coisa deste género. Ou, melhor, está a tentar reconstituir o que seria a visão de um ponto de vista de um homem que nasceu cego. O que ele está a tentar dizer é que, sem logos, ou seja, no raciocínio dele está implicado que um ponto de vista já dotado de logos seria capaz de compreender um ponto de vista que é definido justamente pela ausência de logos. E isto impõe sérias limitações a respeito da capacidade dele de provar que o ponto de vista animal é como ele diz que é. Ou seja, há aqui um problema de nós não conseguirmos ver se ele está, de facto, a reconstituir o ponto de vista animal ou se está a projetar o ponto de vista humano nos animais. Do ponto de vista da nossa análise, da minha tese, que pretende reconstituir o ponto de vista humano, isto não é tão problemático porque, ainda que Hierocles esteja a projetar e, nesse sentido, a antropomorfizar o comportamento animal, isso permite-nos ver naquilo que ele projeta nos animais, precisamente por ser aquilo que ele projeta, o ponto de vista próprio dele, ou seja, o ponto de vista próprio do humano adulto. Pronto. Então, vamos agora mergulhar no argumento, tendo em conta estes aspectos que me parecem fundamentais por motivos que veremos mais à frente. O que é que está em causa no argumento no qual os animais percepcionam as suas próprias partes e as funções que vamos abstrair delas, de tal maneira que, quando o pássaro percepciona que tem uma asa esquerda, uma asa direita, uma pata esquerda, uma pata direita, um bico. Quando o touro percepciona que tem cornos, que tem focinho, que tem patas, que tem cauda, etc. Está em causa a distribuição da identidade de si por um número X de elementos, número esse de elementos que corresponde a uma unidade fechada, mas e una. Ou seja, o que está em causa é que a percepção de si não corresponde à percepção de uma multiplicidade de elementos diferentes que se caracterizam por terem determinações diferentes. Ou seja, asa esquerda é diferente da asa direita, asa diferente de pata, pata esquerda diferente de pata direita, patas diferentes de bico, etc, etc, como dizia uma pessoa que eu gostava muito, and so on. E o mesmo se aplica a mim, em relação à minha mão esquerda, à minha mão direita, ao meu nariz, aos meus olhos, etc. Ou seja, eu percepciono-me a mim como estando distribuído por um número X de elementos esses que são diferentes entre si e que, de alguma maneira, são iguais a mim e são diferentes de mim. Ou seja, este é o ponto fundamental da pergunta, da pergunta que me foi feita na sessão passada e que eu tentarei voltar consecutivamente. Ou seja, quando eu percepciono a minha mão direita, eu percepciono-me a mim, precisamente porque ela é uma parte de mim e é a minha mão direita, mas ao mesmo tempo não a percepciono de tal maneira que esta mão direita esgota o que eu sou. Ou seja, percepciono a mim sem percepcionar completamente a mim, porque eu não sou apenas a minha mão direita, sou a soma de todas estas partes diferentes. Acontece, no entanto, que esta distribuição implica simultaneamente esta igualdade entre o si e as diferentes partes, a diferença entre as partes específicas e a diferença entre cada uma das partes e a totalidade delas. Mas, seja como for, há uma distribuição, e portanto isto corresponde, peço desculpa pelo mas, que não tinha aqui nada, não fazia aqui sentido, há por isso uma espécie de distribuição do si, da identidade própria, a percepção de si é a percepção de todos os elementos que são de si, ou seja, a percepção de todos os elementos pelos quais o si se distribui. E há como se houvesse uma espécie de momento distributivo do si, uma expansão essa corresponde a uma espécie, como se fosse uma espécie de império romano, que vai até à Gália e até aos bárbaros, não sei o quê, plantar bandeiras, de tal maneira que estes povos, após serem conquistados, têm a bandeira do Império Romano, neste caso, têm a bandeira do si. Ou seja, e o si corresponde justamente ao Império Romano, é uma multiplicidade de zonas diferentes, que têm determinações diferentes, mas que estão agregadas por uma só bandeira. E é aqui que entra o segundo elemento. O segundo elemento é o elemento da fronteira. Ou seja, porque o que acontece quando há esta expansão é que há um limite na zona dos bárbaros dentro do qual está em vigor a bandeira do si, e há um limite a partir do qual já não está. Ou seja, há uma relação com tudo o que está dentro da fronteira do si que é diferente
da relação que se tem com tudo o resto precedente, porque a percepção de si implica uma distinção entre tudo o que é si, tudo o que está dentro da fronteira da distribuição da identidade própria e o resto. Uma espécie de versão de nós contra o mundo, ou neste caso o si contra o mundo, no sentido em que a própria identificação do si como correspondendo a um X número de elementos, número de elementos que está delimitado, há necessariamente uma concomitante limitação daquilo que não está dentro dessa fronteira e que, portanto, se opõe a ela. Ou seja, o pássaro percepciona a asa como sendo si, mas percepciona o ar em que voa como sendo diferente de si. O pássaro percepciona a pata como sendo si, mas percepciona o chão no qual anda como sendo diferente de si. Percepciona o bico como sendo si, mas percepciona o grão que está a bicar como sendo diferente de si. E é neste sentido que a delimitação daquilo que corresponde à identidade própria é o ipso uma delimitação daquilo que não corresponde à identidade própria. E o que eu estou a tentar dizer é que na origem do campo perceptivo, na origem da percepção de si, na origem da percepção no geral, que é quando o animal nasce, há de raiz uma necessária identificação destes dois limites, e por isso destes dois reinos, e foi por isso que eu utilizei a metáfora do Império Romano, ou a comparação, do Império Romano, porque há uma necessária delimitação de dois reinos dentro do reino, dentro do campo perceptivo, que é a do reino do si e a do reino do não si. Agora, a pergunta, sendo que nós estamos, como já disse várias vezes, a focar no problema da identidade entre o si e as partes do si, é, então, se é assim, que tipo de relação é que há entre o si e as suas partes e como é que estas partes permanecem de alguma maneira juntas e correspondem a uma só entidade que se distribui por partes que definem essa entidade e são definidas por ela. E para explicar como é que, ou seja, a pergunta é como é que o si é uma unidade e é uma unidade múltipla. Para explicar isto, eu vou recorrer a um exemplo matemático, que é o exemplo das propriedades distributivas e aglutinadoras das equações. O que é que isto quer dizer? Quando se aprende matemática, da qual eu me esqueci praticamente tudo, aprende-se que nas equações, uma equação em que x, depois entre parênteses, 1 mais 2 mais 3, fecha parênteses, é igual a x1 mais x2 mais x3. E aí chama-se a propriedade distributiva das equações. E o que eu estou a dizer é que a percepção de si tem esta forma, ou seja, pássaro, abre parênteses, asa esquerda mais asa direita mais pata esquerda mais pata direita, etc, etc, é igual à asa esquerda do pássaro mais a pata esquerda do pássaro mais a asa direita do pássaro, etc. De tal maneira que há uma igualdade nesse sentido. Quando a percepção do pássaro, do que o pássaro tem de si, é a percepção da sua asa esquerda mais da sua asa direita mais da sua asa não sei o quê, de tal maneira que o pássaro que estava fora do parênteses, e que do parênteses estavam as asas, percepciona justamente como igual a soma de asa direita mais asa esquerda mais asa mais, só tem duas pedras, mais pata esquerda mais pata direita. E ao mesmo tempo, ou seja, depois mas visto isto, ou seja, é importante, eu fiz a nota introdutória porque é importante lembrar que era o que está a tentar fazer isto do ponto de vista do pássaro, ou seja, ele não está a tentar explicar como é que ele e Hércules vê o pássaro a relacionar-se consigo mesmo. Ele está a tentar fazer uma coisa mais difícil, que é, ele está a tentar explicar, do seu ponto de vista, como é que o pássaro se percepciona a si próprio como sendo igual à sua asa esquerda e asa direita, e pata esquerda e pata direita e bico, etc. De tal maneira que a equação que estamos aqui a imaginar não tem a estrutura de pássaro, abre parênteses, asa esquerda, não sei o que, tem a estrutura de eu, abre parênteses, mão esquerda, mais mão direita, mais nariz, mais pé esquerdo, mais pé direita, fecha parênteses, igual a minha mão esquerda, minha mão direita, meu nariz, meus pés, etc. Eu não sei onde. Ou seja, a percepção de mim é sempre já a percepção de eu distribuído nestas coisas, também que a percepção de mim é justamente a percepção da minha mão esquerda, da minha mão direita, do meu pé esquerdo, do meu pé direito. Pequeno parênteses aqui, só para dizer que estamos aqui a considerar a perspectiva, quando digo eu igual a mão esquerda, não sei o quê, estamos a considerar isto do ponto de vista da análise que era o que faz do animal, e portanto estamos a excluir a parte do logos que poderia introduzir aqui mudanças radicais. Mas portanto vamos mantendo o nível da parte daquilo que era o que corresponde, que é a unidade fundamental entre humano e animal, de tal maneira que a percepção de si corresponde à percepção da sua constituição. Ora, o outro lado, fecha parênteses,
o outro lado desta equação, em que há uma distribuição de x abre parênteses 1 mais 2 mais 3 igual a x1 mais x2 mais x3, é justamente aquilo que se chama a propriedade aglutinadora, segundo a qual x1 mais x2 mais x3 é igual a x abre parênteses 1 mais 2 mais 3. Ou seja, a percepção, ao distribuir-se por todas as suas partes, o si está ao mesmo tempo a aglutiná-las e a juntá-las numa unidade. De maneira que a percepção da minha mão esquerda, da minha mão direita, é igual à percepção de mim. E é por isso que eu, ao percepcionar-me a mim, ao percepcionar a minha mão esquerda, não percepciono apenas a minha mão esquerda, percepciono-me a mim. Em causa está uma dupla determinação de si e das partes, de tal maneira que, se eu de repente pudesse a minha mão esquerda, eu continuava a ser eu, mas a determinação dos elementos que definem o eu e, portanto, a identificação daquilo que corresponde a mim seria diferente. Ou seja, as partes definem o si. Mas, ao mesmo tempo, o si também define as partes, porque uma das coisas fundamentais desta análise, e que é uma das coisas mais negligenciadas no estudo da percepção, a meu ver, e que define o paradigma alternativo que eu quero defender na minha tese, é que a percepção da minha mão não corresponde de todo à percepção de uma série de determinações sensoriais, como cor, forma, extensão, densidade, odor, até, etc. Porque a percepção de uma mesma mão igual a esta, mas que não fosse minha, e este meu não está de maneira nenhuma dado no campo perceptivo, a percepção de uma coisa, de um conjunto de dados sensoriais em tudo igual à minha mão, mas que não fosse percepcionada como sendo minha, seria radicalmente diferente do que a minha mão. De tal maneira que um clone da minha mão, ou a mão do meu irmão gêmeo, ainda que sejam em tudo igual à minha mão, não são minhas porque não estão, porque um dos elementos fundamentais e que mais determina a minha mão é justamente ela ser minha mão e, portanto, da minha identidade estar já dada nessa mão. E é nesse sentido que o si determina a mão e define a mão, e que a mão define o si. Para compreender melhor isto, ou seja, a pergunta então é, eu ao percepcionar a minha mão, percepciono-me a mim, mas tenho noção de que a minha identidade não se esgota, não se esgota na minha mão e talvez nem sequer se esgote na totalidade das partes pelas quais o si se distribui. E para explicar isto, eu queria introduzir uma outra propriedade, para além que permite compreender melhor a propriedade substantiva do determinador do si, é aquilo que se pode chamar a propriedade genitiva do si. E o que é esta propriedade genitiva? Esta propriedade genitiva tem que ver com o facto de o si auto, fazendo aqui uma posição bastante livre do grego, ou seja, o si próprio, nunca se percepcionar a si próprio como objeto de si próprio, mas sempre como complemento determinativo daquilo que é identificado como sendo igual a si. Ou seja, o si próprio, este parece-me ser o âmago da pergunta que foi feita na sessão passada pelo Robert Junqueira, que é o si próprio nunca é percepcionado como per captum per se, mas sempre como genitivo, ou seja, como complemento determinativo de per capita. Eu nunca percepciono o si próprio enquanto tal, por assim dizer, percepciono sempre a mão de mim, a minha mão, que é definida por ser eu, ou seja, que é definida por ser minha e, portanto, define aquilo que eu sou. E a mesma coisa em relação a todas as outras partes. Ou seja, nunca se percepciona o si próprio no acusativo, nunca é o si próprio que está dado no campo perceptivo, o si próprio é sempre algo que determina aquilo que está no campo perceptivo, de tal maneira que aquilo que está no campo perceptivo é de si e é igual ao si. Mas agora a pergunta mesmo importante é, se é igual a si, em que sentido é que se diz que é igual? Ou seja, porque é que se diz que é igual se diz que se está a percepcionar uma mão, um nariz, uma testa, um pé, etc. E esses e percepcioná-los não é percepcionar a si. Ou seja, em que sentido é que eu posso dizer que estou a percepcionar o si quando não estou a percepcionar o próprio si? A única forma de compreender isto é através da identificação da estrutura fundamental da identificação de si como uma estrutura formal, ou seja, aquilo que eu disse no início. Uma estrutura formal em que a percepção de si é igual à percepção de tudo o que é de si, ou seja, na medida em que a equação tem que ver com o facto do si próprio ser igual à percepção de tudo o que é de si.
E nesse sentido, a percepção do si é igual à percepção de tudo o que é de si, no mesmo sentido em que x mais y mais z igual a é igual a 1 mais 2 mais 3 igual a 6. E para explicar melhor esta noção de equação formal, segundo a qual o si é, ao mesmo tempo, tudo aquilo pelo qual se distribui e que aglomera numa identidade própria, e por isso implica, ou seja, se essas coisas são si e correspondem à identidade própria, tem que haver uma igualdade, ou seja, o si tem que se identificar com elas de tal maneira que eu, ao ver estas coisas, estou-me a ver a mim. E nesse sentido tem que ser igual. No outro sentido, não pode ser igual, porque se fosse estritamente igual, o si não teria nenhum tipo de flexibilidade para suportar aquilo que acontece na vida, que é as alterações da Constituição, sem isso alterar a forma da identidade própria. E este é o AMA para explicar isto. E convém notar que haveria aqui a complexidade das funções que vamos desprezar. Para explicar melhor isto, eu vou saltar no texto para uma parte posterior, em que Hércules fala da eucaesis, e, portanto, da eucaesis como fenómeno de identidade, como fenómeno de uma constituição de identidade própria não indiferente. Eu vou deixar, outra vez, a indiferença de lado, mas focar-me naquilo que Hércules chama a identidade entre o animal e a sua constituição. Esta era a parte em que os apontamentos que eu tenho em casa seriam bastante úteis. Portanto, se isto não for o mais claro possível, eu não importo repetir das várias variações, das maneiras possíveis para clarificar. Portanto, o que é que Hércules faz mais à frente? O que Hércules faz mais à frente é dizer que o animal se percepciona como sendo igual à sua constituição. Ou seja, que no caso dos animais, a identidade própria é a identidade do corpo, grosso modo. E o problema dele é que ele, para explicar isto, tenta mostrar que há uma desformalização de identidade própria na Constituição, de tal forma que há uma flexibilidade e, ao mesmo tempo, uma fixidez, ou seja, mudando as expressões, ou seja, a necessidade de identificação própria tem que ser, ao mesmo tempo, fixa e flexível. Fixa porque o animal tem que ser capaz, isto, nesta parte já está em causa a sobrevivência do animal, ou seja, o que ele está a tentar explicar é que para o animal ser capaz de sobreviver, tem que ser capaz de, com precisão, delimitar quais é que são as suas próprias partes para poder tomar conta delas. E, portanto, a identidade tem que ser, a noção de identificação própria de si tem que ser fixa, porque se não for fixa, se o animal não conseguir identificar adequadamente quais são as suas próprias partes, não vai conseguir tomar conta delas e, portanto, vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, esta identificação de si tem que ser flexível, portanto, porque o animal pode crescer, ou seja, a asa de um pássaro aos 2 meses não é a mesma que aos 6, tem outro tamanho, tem outra constituição, mas isto não muda em nada a estrutura de identificação do pássaro como sendo tudo aquilo que é de si. E, portanto, o pássaro, ao longo da vida toda, percepciona-se a si próprio como si próprio, e sempre da mesma maneira. Acontece apenas que aquilo que é igual ao si próprio é flexível porque permite ser adequado a cada momento novo em que há transformações. De tal maneira que se o pássaro perder uma asa ou perder uma pata, isto muda a identificação da sua constituição sem mudar de todo a estrutura da sua identidade como sendo aquilo que é igual a si. E é este o problema da igualdade entre si e constituição, ou seja, como é que o animal é, ao mesmo tempo, igual à sua constituição e, ao mesmo tempo, não absolutamente igual à sua constituição, porque tem que permitir algum tipo de flexibilidade. E este é o coração daquilo que eu chamo ou gostaria de chamar, a equação fundamental de identificação de si. Ora, como é que vamos então tentar focar-nos na parte primeiro da necessidade de haver uma fixação precisa de elementos do si. Esta necessidade de fixação precisa de elementos do si corresponde à distribuição da identidade própria por um número limite de elementos, número limite de elementos que é agregado numa unidade essa que é fundamentalmente contrastada a tudo o resto. Ou seja, o si é igual a todas as partes de si, e nesse sentido a Constituição, no caso do touro, cornos, mais focinho, mais pata esquerda, mais pata direita, mais cauda, mais tudo mais, que é, neste sentido, completamente fixo, porque é algo
cujos limites estão perfeitamente contrastados com tudo o que não é si. Como eu disse no início, o touro é que é perfeitamente capaz de identificar a sola dos seus cascos como sendo si e o chão em que eles estão apoiados como não sendo si. Os cornos como sendo si e o animal com o qual ele combate como não sendo si. Nesse sentido, a necessidade de identificação do próprio é absolutamente fixa, ou seja, corresponde a um diagnóstico de um número X de elementos que corresponde a um cálculo fechado, ou seja, são estes e não outros. Mas, ao mesmo tempo, isto acontece de tal forma que o touro pode perder qualquer uma das suas partes sem a forma de identificação de si, sem a percepção de si, sem a forma de identificação da percepção de si, sofrer qualquer tipo de alteração. Porque o touro é capaz de adaptar a sua identidade àquilo que ele, a cada momento, identifica como sendo o si. Ou seja, é flexível. É flexível porque a constituição própria não é, e este é o ponto fundamental, não corresponde a um conjunto de per capita que estão dados e que são posteriormente agregados e classificados como sendo si. A constituição de si, e portanto a constituição com o corpo, é já o resultado daquilo que é identificado com o si. Um bom exemplo disto é um exemplo de um cão de um primo da minha mulher que foi atropelado. E ele ficou, ou seja, os nervos da pata esquerda, não estou em erro, ficaram danificados de tal maneira que ele deixou de ter própria seção da pata esquerda e deixou de ser capaz de mover e de tudo mais. Ou seja, a pata ficou como que morta, ainda que presa ao corpo, morta no sentido de estar a apodrecer, no sentido de não haver nenhuma relação nervosa com ela. E a coisa curiosa é que o cão, ao início o cão mordia imensa pata e parecia que ele estava a tentar tirar os pensos, mas depois de muito esforço lá se conseguiram tirar os pensos e percebeu-se que já não havia feridas e o cão continuava a morder a pata como se a pata fosse um dos brinquedos que ele tinha à frente. Ou seja, o cão era incapaz de percepcionar aquela pata como sendo parte de si, ainda que ela fosse vista do exterior como parte do animal. Ou seja, eu via que a pata era do cão, mas o cão não sentia que a pata não era dele e por isso tratava como tratava um brinquedo, mordia, abanava, assim, e tudo mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para que este exemplo serve? Este exemplo serve para explicar que a pata para o animal, para aquele cão, já não era pata de si, ou seja, a sua identidade já não se estendia àquela pata, ainda que nós de fora víssemos aquela pata como parte de si. Nesse sentido, a sua identidade mudou, mas a identidade continuou a ser estabelecida de exatamente da mesma maneira. Ele continua a ser igual, ou seja, ele continua a percepcionar-se a si mesmo como a soma de todas as partes que são iguais a si. Acontece apenas que aquela pata, por causa do corpo nervoso, já não era percepcionada como sendo parte de si. Ou seja, já a identidade dele estabelecia-se exatamente da mesma maneira. Eu, cão, sou igual a tudo o que é parte de mim. Acontece, no entanto, que esta parte já não é de mim. E, portanto, a minha identidade adapta-se a isto sem, de forma alguma, mudar a estrutura formal. E é neste sentido que há e não há uma identidade e uma identidade entre o si como conceito formal e o si como si já desformalizado. O problema de todo este assunto é que nós nunca temos acesso ao si sem ser como si já desformalizado. Ou seja, o problema deste assunto é que isto corresponde a uma tentativa de reconstituição de algo ao qual nós nunca temos acesso na primeira pessoa, porque nós damos sempre já connosco a ser a mão esquerda, a mão direita, etc. Ou seja, nós damos sempre já connosco a ser o nosso corpo. Mas o que era o que eu estava a tentar fazer, que é, a meu ver, uma espécie de pronúncio daquilo que depois vai chamar a filosofia transcendental, e depois podem fazer as perguntas todas que quiser a respeito de porque é que eu estou a utilizar este termo. O que ela está a tentar explicar é que nós não poderíamos percepcionar-nos a nós como sendo o nosso corpo, e nesse sentido não nos poderíamos percepcionar a nós como sendo nós, eu não poderia percepcionar a mim como sendo a mim, se a minha percepção, e nesse sentido o meu acesso ao mundo, não tivesse esta forma, ou seja, não tivesse a forma de uma identificação de si concomitante com uma delimitação daquilo que é não si, portanto uma concomitante identificação do que é não si. E pronto, este parece-me ser o ponto fundamental, que é, ao mesmo tempo que tem que haver uma igualdade entre a percepção de si e a percepção das partes de si, e portanto a minha percepção de mim é a percepção do meu corpo,
isto acontece de tal maneira que só posso fazer isto porque a minha percepção está estruturada de tal maneira que há uma necessidade premente e constante de identificação de aquilo que eu sou e que essa identificação daquilo que eu sou é uma concomitante identificação daquilo que eu não sou. De tal maneira que a criação da identidade própria, e este é o ponto a que eu quero chegar, a criação da identidade própria é a criação, é a origem da identidade própria, é a origem da percepção e é a origem da percepção na forma da percepção necessariamente marcada por uma identificação de si e de não si. E não pode haver identidade própria sem haver percepção de si, nem pode haver percepção de si sem haver algum tipo de identidade própria, ou seja, não pode haver percepção de si e por isso não pode haver identidade sem haver algum tipo. Peço desculpa, isto está a ser confuso, eu vou tentar reformular da forma mais clara possível. O si só pode existir quando é, ou seja, só pode haver um conceito de si quando há uma capacidade de identificar esse si com alguma coisa, seja isso o que for, certo? Ao mesmo tempo, não há capacidade de distinguir entre si e não si sem isso já estar de alguma maneira em causa algum tipo de identidade. E, portanto, a identidade, a criação da percepção de si e a criação da identidade são concomitantes e necessariamente interligados. E ainda há mais outro aspecto que é isto corresponde justamente à origem da perspectiva da primeira pessoa, que era o que está a tentar reconstituir. Ou seja, a origem da identidade própria é a origem da percepção de si, que é necessariamente a origem de uma perspectiva, ou seja, de uma forma de acesso ao mundo. A perspectiva é essa que tem que ter, para ser como é, a capacidade de distinguir entre aquilo que lhe corresponde, ou seja, aquilo que corresponde a essa perspectiva, e aquilo que não corresponde. E o problema de tudo isto é que Hierocles precisa desta estrutura formal para explicar a ética estoica. Porque o que está em causa na ética estoica é a capacidade de cada um de nós se reidentificar não como corpo, mas como a capacidade de decisão lógica daquilo que depende de mim, ou refemin, pro-aires, aquilo que queres chamar. Ou seja, o que Hierocles está a dizer é que no caso dos animais e no caso das crianças, que para eles são como animais, quando cada um se percepciona a si, percepciona-se necessariamente como sendo o seu corpo. Mas, para a ética estoica funcionar, isto tem que ter uma estrutura tal que quando o humano atinge a maturidade e tem logos, é capaz de se identificar não como sendo o seu corpo, mas como sendo aquilo que é próprio do humano, ou seja, proairesis, capacidade de tomar decisão racional, etc. E isto só pode acontecer, ou seja, o humano só pode reidentificar se a estrutura só pode reidentificar, ou seja, só pode não perceber o corpo como sendo seu, de tal maneira que, como os exemplos famosos de Seneca e todos os outros, em que eles dizem o meu corpo, a minha mão não é minha, a minha mão pertence ao destino, pertence, etc. Ou seja, tudo isto, se cortares a minha mão, não me estás a matar, não me estás a cortar a mim, estás a cortar uma parte de mim, estás a cortar uma coisa que já não era minha de qualquer maneira, etc. Isto só é possível porque a estrutura de identidade própria é, como eu tentei dizer, flexível, ou seja, é passível de uma expansão que engloba todo o corpo e é passível também de uma espécie de recolhimento segundo o qual o corpo deixa de ser identificado como sendo aquilo que é justamente si. Ou seja, o si deixa de ser identificado com o corpo, embora isto tenha várias nuances que poderiam ser amplamente discutidas, e passa a ser único e exclusivamente identificado com aquilo que depois, por exemplo, Epiteto chama o refemin. Mas de tal maneira que a estrutura formal que está em causa é sempre a mesma. Eu sou igual àquilo que é de mim. E nesse sentido eu sou justamente igual a isso. Ou seja, o que está em causa em Epiteto é que eu sou igual ao meu refemin, ponto. Mas há uma identidade entre o refemin e o não. Mas esta estrutura é tal que uma outra pessoa, com a mesma estrutura, pode não se identificar com o refemin, mas com o seu corpo. E é por isso que há e não há, ao mesmo tempo, uma identidade entre o que é o tó e a soma de tudo o que é o tu. Ou seja, é por isso que tem que haver, ao mesmo tempo, uma identidade entre eu e tudo o que é de mim. Sem que essa identidade, e sem que na medida em que a distribuição dessa identidade corresponde à classificação e à determinação de tudo o que é de mim como sendo de mim e, portanto, eu, mas sem isso, e isso determina o que eu sou, ou seja, eu sou aquele que tem estas mãos, estes pés, etc. Mas de tal maneira que o si propriamente dito
é puramente formal, é puramente formal, mas nós nunca temos ele de forma formal, temos sempre acesso a ele já desformalizado. Mesmo que seja desformalizado como IFFMIN, isso é já uma desformalização. Ou seja, o que o professor está a dizer é que há uma estrutura como que inconsciente, e nesse sentido inconsciente, e por outro lado transcendental, que é condição de possibilidade da minha identidade própria, e que essa condição de possibilidade pressupõe uma identidade própria que é e não é necessariamente igual a tudo aquilo que é identificado com ela. Eu não sei se isto foi claro. Eu acho que é melhor passarmos às perguntas, até porque já são 3. E eu tenho o carro parado à porta de uma garagem que não é minha.